Gênesis 32, versículo 24. Jacó foi deixado só. Outras versões, Jacó, porém, ficou só. E um varão esteve lutando com ele até a alba. Mas vendo que não podia com ele, atacou no encaixe da sua coxa e desconjuntou a coxa de Jacó enquanto lutava com ele. E lhe disse: deixa-me, pois raia a alba. E ele disse: não te deixarei até que me abençoes. E lhe disse: qual é o teu nome? E respondeu Jacó e disse: já não se dirá o teu nome Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Elohim e com os homens e tens vencido. E Jacó lhe perguntou: qual é o teu nome? E respondeu: porque me perguntas pelo meu nome. E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque disse: vi a Elohim cara a cara, e ainda assim foi livrada a minha alma. E quando havia passado Peniel, saiu o sol, e ele cocheava por causa da sua coxa. Por isso os filhos de Israel até o dia de hoje não comem o nervo que paralisou, o que está na superfície da coxa, porque ele tocou a conjuntura da coxa de Jacó no nervo e o paralisou. Amém, a palavra de Deus. Este texto começa já com uma premissa impressionante. E talvez a pregação devia se basear somente no início do versículo 24. Porém, ficou só. Jacó, porém, ficou só. Quando lemos este versículo, a tendência é ser usurpados pela parte B. E lutou ele com um homem, até que a alba subiu. Mas para que ele se encontrasse com Deus, para que ele fosse transformado, para que o seu nome fosse mudado, o que é que teve que acontecer? Teve que ficar só. Recordamos no versículo passado, no texto passado, a semana passada, que ele despediu a toda a família. Os 11 filhos, as 2 mulheres, mais as 2 servas, ficou sozinho. E só quando ficou só, se encontrou com Deus. Então, para nós, é-nos mais fácil encontrar com Deus do que ficar sozinhos. É-nos fácil encontrar com Deus porque Deus diz que diariamente está no templo. Está escrito. Então, nós vimos ao templo e encontramos com Deus. Encontramos com Deus no trabalho porque Deus está sempre connosco. Mas aqueles momentos que transformam o ser, que mudam o caráter, o nome, é estar a só com Deus. E esta mensagem desejo e anseio que Deus a crave definitivamente na minha alma. Então, ficou sozinho. O texto não diz um motivo porque ele não atravessou. Talvez fosse para pedir a bênção de Deus, não sabemos. Ou vemos aqui também o desenho de Jesus Cristo. Porque sabemos que Jacó, no coração dele, estava preparado para morrer na luta com o irmão. Da mesma forma, Jesus Cristo estava a preparar-se para morrer no Getsemani e ficou a sós com Deus. Separou-se das pessoas, levou 12. Dos 12, separou-se de 3. Desses 3, separou-se, ficou só. Com Deus, a preparar-se para morrer. A preparar-se para o momento mais importante para a humanidade. Então, antes de grandes lutas, ficam a só. E é possível que Jacó tenha ficado a sós porque anteriormente tinha aprendido a orar. E quando aprendemos a orar, queremos ficar sós. O caráter deste homem dava sinais do homem espiritual. Então, muito importante, quando ele foi transformado, quando ficou a só com Deus. Não vemos alterações em nós porque não estamos a sós. A família devia ter pensado assim: ó Jacó, mas tu estás bem da cabeça? E muitas vezes as pessoas do mundo dizem para nós: mas tu estás bem da cabeça? Tens uma doença, tens um problema, tens uma adversidade, tens uma circunstância, vais ficar a orar para que Deus resolva? E a família devia ter pensado: mas este maluco, que sempre resolveu tudo pela sua força, pela sua coragem, vem 400 homens para o destruir, manda-nos embora, abandona-nos literalmente, para ficar sozinho. Dizem Provérbios: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Acreditamos que realmente a vitória vem do Senhor?
Acreditamos que as batalhas são vencidas, como diz em Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, vai a teu quarto. E após ter fechado a porta, ora ao teu Pai que está em segredo. E teu Pai que vem em segredo te recompensará plenamente. Outras versões, te recompensará em público. Vejam, esteve a sós com Deus e à luz deu resultado. Esteve a sós com Deus e à luz funcionou. E pela primeira vez na história, atenção a isto, pela primeira vez na história, e a única registada na Bíblia, Israel passou por Edom sem contendas. E foi recebido com abraços e beijos e choros. Ele esteve a sós e pela primeira vez e única vez registada na Bíblia, Israel, que neste momento ainda é Jacó, mas Israel como nome e como povo, passou por aquelas terras sem contendas. Então vemos que aqui, em segredo, deu resultado em público. Enquanto não aprendermos a estar sós com Deus, estou a meter no plural, propositadamente, porque também preciso aprender isso, não vamos gerar frutos. Muitas vezes eu digo e repito, gerar frutos é conhecer a Deus na intimidade. Yadá, no original, conhecer, relacionamento íntimo. E Adão conheceu Eva, intimidade. E quando no íntimo se conhece, gera frutos. Quando no íntimo um casal se conhece, gera frutos. Quando no íntimo nós conhecemos a Deus, vai gerar frutos. Esta semana falava com o Rafael algo muito importante, que é o sentido de urgência que há na nossa vida. E a urgência em nós, por mais que nós dizemos que somos espirituais, a maior parte das vezes é carnal, é humana, é temporário. Exemplo prático. Se nós temos um problema físico, se partimos um braço, vamos às urgências para que o médico arranje o braço. Porque o médico é especialista. Se um filho nosso corta um dedo, vamos rápido ao centro de saúde para que lhe cortem, para que lhe cosam esse dedo. Mas é incrível. Nós temos um problema espiritual, eterno, chamado pecado, e recorremos a tantas coisas antes de recorrer a sós com Deus. Ele é que é o médico, ele é que tem a medicina. E sim que é verdade, é bom ir à igreja, é bom ler este livro ou outro, esta teologia, falar com o pastor ou com o homem sabido, ou assistir a isto, mas é Deus a sós que vai curar esse problema. Porque esse foi o desenho que Ele estabeleceu. Conseguimos falar com os homens, contar-lhes tudo, amigos, familiares, pais e até mesmo psicólogos. Infelizmente até mesmo psicólogos. E a Deus? E falo aqui a cristãos. E a Deus? Jacó passou a noite em oração, em vigília e foi mudado. Uma mudança tão profunda de caráter que até o seu nome foi mudado. Como querendo dizer, a história daquele homem foi mudada. Sabemos que quando se dá nome a alguém na Bíblia, significa que é o caráter daquela pessoa. Que é a história daquela pessoa. Por exemplo, Jacó, o que agarrou no calcanhar. Tem um sentido de usurpação, tem um sentido de trapassar. Edom, ou melhor, Esaú, vermelho, que era a fisionomia dele, o ruivo. Então vemos que o nome está de acordo com o caráter. Então até o caráter dele foi mudado, até o nome foi mudado. Então se queremos mudar a nossa história, o nosso caráter, o nosso conhecimento, passemos tempo a sós com Deus. Entreguemos o corpo para que o alfareiro modele o barro. Ai, Senhor! Seria maravilhoso se acontecesse na minha vida definitivamente. Isso é milagre. Ver pessoas velhas fazer plásticas, não há milagre nenhum. Ver pessoas com rugas meter cremes, não há milagre nenhum. O milagre é ver nascer de novo um homem com 60 anos chamado Jacó. Tornar-se uma criança, reescrever a sua história, um novo nascimento. Se estamos fartos das nossas rugas espirituais, do nosso cancro do pecado, dos cabelos brancos do ódio, dos problemas cardíacos do rancor, da inveja e da culpa, passemos tempo com o cirurgião da alma. Vemos que lutou com o homem, como diz o texto, como acabamos de ler. Aqui, quando lemos estes versículos, há a tendência humana em encontrar outras justificações. Há a tendência humana em pensar se era Deus, se não era Deus. Mas o texto é simples e direto. Este homem é o próprio Deus, que assumiu um corpo real, tal como aconteceu com o encontro com Abraão, quando vinham os 3 anjos e Deus.
antes do ataque, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Nós sabemos como era o corpo, mas entendemos que é uma revelação de Jesus Cristo, porque diz lá em Colossenses que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ou seja, no Antigo, seja no Novo, é uma manifestação de Jesus. É unânime que esta aparição é o próprio Deus. Quem o diz? A Bíblia. Versículo 28, vejam. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe, atenção a isto, como príncipe, lutou com Deus e com os homens. Então não lutou só com Deus, lutou da mesma forma com Deus e com os homens. E prevaleceu. Deixa claro que lutou com Deus. Versículo 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face. E a minha alma foi salva. Oseias também fala nisso, no capítulo 12, versículo 3. No ventre pegou o calcanhar do seu irmão e na sua força lutou com Deus. Então, Deus queria quebrantar Jacó para não depender mais dele, das suas forças, porque Jacó tinha força, para não depender do exército que ele tinha, porque Jacó era rico e tinha servos, mas para depender de Deus. Só a graça de Deus permitiu que Jacó o vencesse. E Deus permitiu que Jacó o vencesse para tranquilizá-lo. E assim Deus faz connosco. Porquê? Porque Jacó, se pode vencer a Deus, vai poder vencer o seu irmão. Isto é como aquela ilustração quando um pai diz a um filho, vais fazer uma corrida, filho. E o filho ao lado, vamos. E o pai esforçar-se, como se estivesse a fazer uma força enorme, e o miúdo passa à frente e ganha, fica contente o filho, e na cabeça daquela criança ele entende mesmo que venceu o pai. Ou no braço de ferro, com o pai, força filho, força. E o pai tomba no lado contrário, deixa que o filho vence, e o filho todo contente pensa que venceu o pai. Isto está ali igual o que aconteceu entre Deus e Jacó. Foi Jacó a pensar que venceu a Deus, como um pai a brincar com uma criança. Jacó, e atenção que aqui lutou como homem, Deus. Jacó resistiu a noite toda. E teve muita força, como eu disse. Era um homem com força. Recordemos quando ele abriu o poço, quando chegou às terras de Padan-Aram. Sozinho abriu um poço que era necessário, segundo o texto, de várias pessoas. Dava a entender isso. E foi realmente uma vigília física este encontro com Deus. Mas não foi simplesmente força física. A nossa tendência, quando encaramos uma noite a sós com Deus, uma vigília, as orações, a história de Jacó, a tendência humana e carnal é ver física, a ver a história no lado físico. E pensamos, como é que eu vou conseguir estar a noite inteira sem dormir e no dia a seguir tenho que fazer isto, eu tenho que trabalhar, como é que vou ter forças? Braço de ferro. As ilustrações que vemos deste encontro de Jacó com o anjo de Deus, normalmente é Jacó numa posição de força a puxar pelo manto físico. Nunca vemos o lado espiritual. Temos a tendência a não ver o lado espiritual. E a nossa luta não é contra carne nem sangue. É uma luta espiritual. E o texto de Oseias deixa claro que este encontro com Deus não foi simplesmente estar ali a lutar. Toma agora um murro, dá-me tu outro, puxa o manto, puxa tu aqui a mim, agora toca-me na perna. Foi uma luta espiritual. Vejam bem o que diz em Oseias, capítulo 12, versículo 4 e 5. Diz assim. Oseias 12, 4 e 5. Lutou com o anjo e prevaleceu. Física. Olha agora aqui o espiritual. Chorou e suplicou. Em Betel o achou. Como é que dizia nessa versão? Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e suplicou. Em Betel o achou e ali falou connosco. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Então temos aqui de mudar o conceito da luta espiritual e desfrutar do Evangelho, do arrependimento, da graça, do perdão. Deixemos de ver simplesmente lutas físicas e passemos a ser espirituais quando analisamos estas vigílias. Vou fazer uma vigília e pensamos cansaço, carne. Vou fazer um jejum, pensamos em fome.
Sejamos espirituais. Quando temos um problema físico, resolvemos de forma física. Quando temos um problema espiritual, devemos resolvê-lo de forma espiritual. E tendo em conta que Deus, mesmo não fisicamente, pode fazer um milagre. Creio num Deus de milagres. Mas pensemos fisicamente uma vez mais. No médico, nas urgências, no problema. Vamos a uma urgência em Portugal e passamos horas numa urgência sem comer. Aquelas madrugadas frias no hospital. Sentamos-nos numa cadeira, ou a gemer ou a vomitar, ansiosos, ou pessoas do nosso lado a gemer e nunca mais somos atendidos e passa uma hora e passa duas e estamos ansiosos para que naqueles megafones falem o nosso nome. Cada vez que falam o nome ficamos atentos. Será que sou eu? Porquê? Colocamos a esperança que aquele homem ou aquela mulher de bata branca possa solucionar numa palavra ou numa medicina, dar a solução, dar o diagnóstico e toma isto e toma aquilo e vais ficar bem. Que tenhamos essa mesma esperança quando estamos a sós com Deus. Essa mesma anseio, essa mesma dor, essa mesma procura. Ele tem medicina para a alma e a medicina é Jesus Cristo, o intercessor. Quando deixamos de ser terrenais e passamos a ser espirituais. Quando deixamos de ser temporais e passamos a ser eternos. Glória ao Cordeiro. Importante. Pode parecer arrogância de Jacó neste encontro. Porquê? Porque teve medo de lutar com o irmão e lutou corajosamente com Deus. Sim ou não? Parece loucura. Então, mas está com medo? Diz o texto, no versículo 7, está com muito temor de lutar com o irmão e agora luta com Deus como se nada se passasse. Parece arrogância. Primeiro, como disse David, é melhor que ir em mãos de Deus do que em mãos dos homens. Segundo e mais importante, Jacó sabia que Deus não o iria destruir. Porquê? Porque Jacó era bonito, porque Jacó era forte, porque Jacó era belo, porque Deus tinha prometido que iria cuidar dele no trajeto até levá-lo à casa do pai. Ele agora queria passar por Edom para chegar a Hebrom, à casa do pai. Então ele tinha a promessa que Deus não iria destruir. Igual conosco. Deus pode fazer tudo, pode castigar o nosso pecado, glória a Deus por isso. Pode repreender-nos, pode nos chamar a atenção, mas está limitado pelas suas promessas, pelas promessas do Evangelho. Brutal. Deus não é homem para que minta e não falhe as suas promessas. Jacó sabia que ele não iria ser destruído porque prometeu que o ia levar à casa do Pai. E nós não vamos ser destruídos porque nos vai levar à casa do Pai. Deus não pode negar as suas promessas. Por isso, ele encarou esta luta confiado na palavra de Deus. No versículo 25, adentramos mais no texto, diz: e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a conjuntura da sua coxa e deslocou a conjuntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Tocou-lhe na coxa, no nervo do quadril, no nervo ciático. Deus deixou claro com esta demonstração que podia destruir a Jacó. Só com um toque, destruiu-lhe o nervo. Se aplica mais força, matava. Mas Deus tinha feito uma promessa àquele homem que iria cumprir. Glória a Deus pelas promessas de Deus. Glória a Deus pelas promessas do Salvador que gritou na cruz, consumado está. E nós descansamos e apresentamos a Deus confiados nessa promessa. Ganhou porque Deus deixou. Diz no versículo 26, e disse, deixa-me ir. Deus a dizer a Jacó, brutal, brutal, deixa-me ir. Porque já a alba subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. Deus diz a Jacó, deixa-me ir uma vigília, uma noite. Não te deixarei ir se não me abençoares. Quando é que nós fazemos isso com Deus? Senhor, quero isto, aquilo, outro. Senhor, amém, aleluia, glória a Deus. Insistiu pela bênção. Sabemos que Deus não vai ser persuadido pelas nossas vigílias. Deus dá aquilo que Ele bem quer. E responde as orações conforme Ele quer. Não podemos
negociar com Deus, nem arrancar-lhe nada. Mas a oração é um meio de graça que Deus deixou para nos responder. E este homem queria ser abençoado. Deixa-me ir, pede Deus, brutal. Quando é que nós somos assim? Jacó quer a bênção. Nós somos assim ou fazemos orações superficiais? Quando é que começamos a fazer vigílias, orações, jejuns? Definitivamente isso torna um hábito na nossa vida e não algo pontual que podemos contá-las pelas mãos e recordarmos em tal dia, com tal pessoa, na tal época, na tal hora. Quando é que isso se torna tão normal na nossa vida que nos esquecemos? Eu não falo normal, rotinário, como uma coisa qualquer. Falo pela quantidade, não conseguimos memorizar nesse sentido. Quando é que Deus nos diz, deixa-me ir? Estão a ver a grandeza disto? Quando é que Deus nos diz, deixa-me ir? E nós, nossa resposta é trabalho, trabalho, dinheiro, dinheiro, família, família, doença, doença, problema, problema, férias, férias, depois igreja, igreja, culto, culto, oração, oração, teologia, teologia. E quando é que passamos a estar a sós e a sós e a sós e a sós e a sós com Deus? Buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça e o demais vem por acrescento. E digo mais, em primeiro lugar não é ir à igreja, é ir a Deus. E depois ir à igreja. Não vale a pena virmos 3 vezes ao culto se nós estamos a sós com Deus. Porque o que transforma é estar a sós com Deus. Um caráter aprovado para ser beneficiado o resto das pessoas no culto. E atenção, o que mudou o mundo realmente, começou a dar glória a Deus, foi que as pessoas começaram a trabalhar para a glória de Deus, ganhar dinheiro para a glória de Deus, a constituir famílias para a glória de Deus, a passar a doença para a glória de Deus, o problema para a glória de Deus, fazer férias para a glória de Deus, ir ao culto para a glória de Deus, mas tudo começa a sós com Deus. Essa é a mudança, carta de oração. Passamos tempos intermináveis a falar com pessoas, seja pessoalmente, seja virtualmente. Quando é que o fazemos com Deus? Pedimos tanto aos homens e tão pouco a Deus. Será que realmente acreditamos nele e acreditar nele, acreditar nas suas promessas? Oramos por bênção, como fez Jacó. O culto é ótimo, não quero estar a tocar no culto, é maravilhoso, é um mandamento. Orar é benéfico, evangelizar é deleitoso, ser um bom pai também é mandamento, é prazeroso, mas passar tempo com Deus transforma um porco bastardo num príncipe como Jacó. Um sujo num limpo, um idólatra num adorador, um aflito num homem de paz, um homem sem esperança num homem com fé, num incrédulo num adorador. Jacó, cansado, não vai embora. Quer a bênção, imaginem. Aquele homem vinha de fugir do sogro, que era tio dele. Quilómetros, depois de ter passado 700 quilómetros no caminho contrário para ir para Padan-Aram, 20 anos, escravo, arrastar a família. Estava cansado. Vigília com Deus. Quer a bênção. Quer ter a certeza do que vai passar, Senhor. Perseverança de oração. Agarrado a Deus. Ele é o nosso Pai, nós somos filhos e Ele responde. Mas por vezes, Deus deixa-nos coxos. Para quê? Para não confiar em nós. Para não termos motivações físicas, mas motivações espirituais. Deixa-nos coxos para não confiarmos mais em nós. Porque se antes ele tinha motivos para temer, o irmão, agora imagine, além de cansado, além de uma vigília, agora estava coxo. Limitado na sua força. Agora tinha que ter ainda mais fé para o encontro com o irmão. Porque nós sabemos que temos uma debilidade na perna e, além do mais, quando a ferida é recente, ainda dói mais. Imaginem Jacó a pôr o pé direito ou o pé esquerdo, não sei bem que perna é que foi, não sei se está escrito, mas imagina pôr o pé no chão. Ai, aquela dor horrível, no tendão que nem consegue mexer, coxo, para a vida. Não é coxo do momento, para a vida. Como é que agora o homem vai conseguir lutar com o outro coxo? Estão a entender? Agora ainda mais fé, brutal, Senhor. 28, então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus
e com os homens e prevaleceste. E podemos falar aqui durante horas sobre isso. Como príncipe lutaste. Não lutou como um qualquer. O príncipe, com caráter, com personalidade, com brilhantismo. Lutou com Deus e com os homens. O paralelo, lado a lado. E podemos dizer, mas quando é que ele lutou com os homens? No passado? No futuro? Será que Deus está a dizer que orar aqui já está a lutar contra o irmão? Brutal, não é? Podemos divagar aqui sobre este versículo, divagar no bom sentido da palavra, biblicamente falando. Como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mudando o nome, lutou com Deus e prevaleceu. Jacó, o suplantador, o que agarra o calcanhar, ao perguntar-lhe o nome, faz refletir a Jacó sobre o seu passado. Como nós falamos, o nome tem um significado. É obrigado a refletir no seu passado. É um momento de reflexão, de refletir, de meditar. E agora muda-lhe o nome para Israel. Aquele que lutou com Deus, o pai, o patriarca, o enganador, agora é o patriarca de Israel. Queremos mudar o nosso nome. Queremos mudar a nossa história. Queremos mudar o nosso passado. Passemos tempo a sós com Deus. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, porque perguntas pelo meu nome. E abençoou-o ali. Como te chamas? Disse a Deus. Saber o nome de Deus era saber a identidade, era saber os atributos. Era saber o caráter. Diz-me o nome. Mas Deus não disse o nome e o abençoou. Isto é brutal, é? A cosmovisão de Deus, neste então, era limitada. A cosmovisão de que Jacó tinha de Deus era limitada por termos a revelação progressiva na Bíblia. Como tenho dito até aqui, Jacó tinha lido, entre aspas, 3 capítulos da Bíblia, porque registramos 3 aparições de Deus a Jacó. Quando? Em Betel, quando ele saiu da casa do pai para ir para a casa do tio Padarã. Vemos essa revelação quando ele saiu de Padarã para regressar à casa do pai. E agora vemos Deus a encontrar-se com Jacó outra vez. É como se Deus tinha dado 3 capítulos da Bíblia a Jacó. Então a revelação que ele tinha sobre Deus era simplesmente estes 3 capítulos, mais as histórias que ouviu do seu avô Abraão e do seu pai Isaac. Tinha uma cosmovisão, uma revelação limitada de quem era Deus. Pensemos em nós. Sabemos o nome, a morada, a história, o caráter, já houve templo, temos a cruz, somos privilegiados. Sabemos a bênção que Jacó passou, sabemos o passado, sabemos o futuro, o que nos impede de orar e ser transformados. Ou que nos está a impedir de passar tempos a sós com Deus, sabendo tudo aquilo que Ele fez e pode fazer através destes encontros a sós. Versículo 30, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Brutal. Repito o texto. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel porque disse, tenho visto a Deus face a face. E a glória em muitas igrejas dos dias de hoje era, eu vi a Deus, Deus revelou-se a mim, eu vi a Deus. E viste a Deus para quê? Com que objetivo? O que é que aconteceu? Para tornares melhor, para seres superior? Porquê é que tu viste a Deus? Podíamos perguntar. E vamos ver porque é que Jacó viu a Deus. Para vencer o irmão? Para ser melhor? Para ser mais próspero? Vejam a resposta no versículo, continua. E a minha alma foi salva. E a minha alma foi salva. Brutal. Espiritual, este encontro. Vamos a estar a sós com Deus porquê? Uma doença física? Um problema financeiro? Uma falta de trabalho? Problemas familiares? Doenças? Adversidades?
trabalho, vizinhos, ou pelo cuidado da alma? Pela glória de Deus, pela exaltação do seu nome, pela salvação da nossa alma, seja na primeira vez, seja na constância. 31. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava na sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo escolhido que está sobre a conjuntura da coxa até o dia de hoje. Portanto, tocar a conjuntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Peniel, vi Deus face a face. O significado do nome daquele lugar. Mais uma vez estamos a ver que os nomes são dados de acordo com as circunstâncias. No 31 vemos que prossegue o caminho, com o espinho na carne. Ter experiências e encontros com Deus deixam marcas. Deixam marcas espirituais e marcas físicas. Para quê? Para que não nos tornemos soberbos. Tal como aconteceu com Paulo, lemos em Coríntios. Houve um homem, não sei se em carne, se em espírito, foi ao terceiro céu. E à continuação do texto vemos que Deus deixou um espinho na carne de Paulo. E ele termina a dizer, 3 vezes orou e a tua graça me basta. Aqui, Deus deixa-nos uma marca física para que descansemos e a tua graça nos basta. Vemos que existe um costume de não comer o nervo do quadril da parte dos judeus até os dias de hoje por causa do que aconteceu neste encontro de Jacó com Deus. Moral de tudo isso que estamos a ver aqui. Moral de tudo o que estamos a ler até aqui. Primeiro, a fidelidade de Deus na sua aliança e na sua promessa. A fidelidade de Deus na sua aliança e na sua promessa. Mesmo que o panorama seja cinzento, Deus não pode contrariar a aliança e a sua promessa. Buscar a Deus com toda a nossa força, seguindo o modelo de Jacó. Buscar a promessa e a proteção que Ele promete. Importante. Lutou, orou, e nós temos que começar a entender isso da parte de Jacó. Na sua primeira oração, foi muito completa, como vimos há umas semanas, e passado pouco tempo de estar a orar, já estava a fazer vigílias ao Senhor. Podemos recordar momentos assim na nossa vida, ou simplesmente recordamos orações rápidas e vigílias superficiais. Vigílias carnais de luta com sono, ou vigílias espirituais de luta espirituais. Vemos neste texto, não sabemos bem dizer se foi aqui neste encontro que ele realmente nasceu de novo, mas aqui foi mudado o seu caráter. Que houve um novo nascimento. Houve um homem que nasceu de novo. Houve um novo caráter. Como diz lá em Oseias, eu repito, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e suplicou, em Betel o achou e ali falou connosco. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus. Guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. E assim fez Jacó, como está escrito em Oseias. Que assim possa acontecer conosco. E tu, pois, converte-te ao teu Deus. Guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Importante. Deus se deixa vencer por aquilo que Ele mesmo tinha prometido. E Deus não trouxe nada de novo, simplesmente cumpriu a promessa com Jacó. Queria cuidar dele e levá-lo à casa do pai e queria deixar que ele passasse por aquele território Edom, a terra do seu irmão, sem perder a sua vida. Deus foi fiel às suas promessas. Ponto brutal neste texto. Deus lutou como homem. Deus lutou como homem e não como Deus. Para produzir fé também em nós, que um dia Ele viria humanamente. É brutal como os encontros de Deus com Jacó são profecias futuras. Lá em Betel, disse que iria ver os anjos subir e descer sobre o Filho do Homem. Vemos que o próprio Jesus, os próprios Evangelhos citam esse texto em João 1, profecia cumprida em Jesus, no Evangelho de João. Vemos aqui de que Ele lutou como homem. E Deus realmente, no futuro, veria este mundo como homem.
Então isto serve a produzir fé de que um dia ele viria humanamente. O verbo tabernaculizou. Mas a sua vinda futura não seria para lutar como homem, mas para morrer como homem. E também como Deus. Temos um homem sentado à direita de Deus. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, escrito está. Ele é da nossa raça, Ele tem a nossa natureza, Ele sabe ser tentado e nada pecou, como está escrito. Por isso, como homem, lutou com Jacó e não com Deus, para mostrar que sabe a nossa natureza, que sabe como somos. E da mesma forma que Jacó venceu, também nós vencemos. Quando? Quando lutamos de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua promessa. Entendemos? O que falamos há 2 semanas, que Jacó orou a Bíblia, quando lutamos de acordo com a sua revelação bíblica. Não um Deus afastado oramos. Quando estamos a sós com Deus, é um Deus relacional. É um Deus que quer lutar connosco em oração. E Deus luta connosco em oração. Quero ver o brutal. Quando nós estamos a orar, Jesus está a orar. Nós pedimos em oração ao Pai através de Jesus e Jesus pede ao Pai, o intercessor, o mediador. Então, quando oramos, não oramos só. Ele intercede por nós ao Pai. Por isso é que Ele é o sumo sacerdote que rasgou o véu. Pelo meio dele, temos acesso ao Pai. Pelo meio do Evangelho. Pelo meio da morte expiatória na cruz. Então, Jacó, como o recordamos? Isto é muito importante. Jacó, como o recordamos? Que início de Jacó recordamos? Se agora pudesse fazer aqui um silêncio de alguns minutos e tu pensasses que imagem de Jacó que te vem à mente, qual é que era a primeira imagem que te vem à mente? Sempre há a tendência, Jacó, aquele que enganou o irmão com as lentilhas. Jacó, aquele que fez o plano com a sua mãe. Não, o Jacó que devemos recordar é aquele que começa no texto de hoje. É aquele que começou há umas semanas atrás. Este é o exemplo. E como nós somos recordados? Queremos mudar, como Jacó mudou. Passemos tempo a sós com Deus, porque aqui começou a história de Jacó. Passou a ser Israel. Este homem começou a viver verdadeiramente aos 60 anos e acabou a sua vida a dar mandamentos de Deus. Recordamos sempre Jacó como usurpador, como o que enganou o irmão, mas não recordamos Jacó como aquele que orava, como aquele que fazia vigílias. E Jacó, em Gênesis 59, fica registado que deu os mandamentos aos seus filhos e morreu. Que a nossa história possa ser assim. Não é como começa, é como acaba. E a forma de estar firme até ao fim é estar com Deus. Sabemos que é Deus que nos mantém firmes. Então, ouvir pastores famosos não muda ninguém. Ajuda, sim, pode ajudar. Mas o que muda é estar a sós com Deus. E atenção, estes exemplos que vou dar. A teologia encaminha certas vezes, sim, mas o que transforma é estar a sós com Deus. Vir à igreja é prazeroso, cantar louvores é deleitoso, mas o que muda definitivamente é estar a sós com Deus. E deixamos simplesmente vir à igreja e passamos a ser igreja. Jacó passou a ser Israel, brutal. Passou a ser Israel. Como? Onde? A sós com Deus. Um casamento não mudou a Jacó. 4 casamentos não mudaram a Jacó. Os filhos, 11 filhos, não mudaram a Jacó. E muitas vezes vemos os pais, é com o meu filho. Quantas vezes os cristãos a dizer isso? É que eu, através do meu filho, aprendi a conhecer mais a Deus. Mentira. O filho não te vai fazer conhecer mais a Deus. É sós com ele que vais conhecer a Deus. É através do Evangelho. Nós, quando dizemos isso, estamos a falar uma heresia brutal. O filho demonstra o nosso pecado, mas nós conhecemos a Deus através da intimidade, através do Evangelho.
E é o Filho, Jesus Cristo, que muda. Estar a sós com Deus. E a sós com Deus vamos ver o Filho verdadeiro, Jesus Cristo, que transforma o nosso caráter. Esse sim muda. Um filho terrenal não transforma caráter. O filho terrenal dá o roce para sermos mudados em Deus, a sós com Ele. Cria o problema para sermos mudados por Deus. Então é Deus que muda. Jacó tinha um cajado, escrito está, no capítulo 10, no versículo 10, salvo erro, que tinha um cajado e atravessou o deserto. Era pobre. E agora voltou rico. Ser pobre e tornar-se rico mudou aquele homem? Não. A sós com Deus. Jacó teve um mau patrão, que foi Labão. O mau patrão mudou a Jacó? Muitas vezes dizem, é que tenho um patrão que está a trabalhar na minha vida. Tenho um colega de trabalho que está a trabalhar na minha paciência. Não. O que mudou a Jacó foi estar a sós com Deus. Cuidado. Não mudou a Jacó ter um mau patrão. Esse é o meio para estar a sós com Deus. Não mudou a Jacó ter um companheiro de trabalho que está sempre ali agarrado no calcanhar. O que mudou foi ir a sós com Deus. Não mudou Jacó a ser escravo, não mudou Jacó a trabalhar diligentemente. O que mudou foi estar a sós com Deus. Uma discussão familiar, o rosto de Labão mudar, os filhos de Labão conspirar, não mudou Jacó. Mudar de casa e de país não mudou Jacó. Fugir não mudou Jacó. O que mudou foi estar a sós com Deus. Queremos ser mudados como Jacó e fazer parte da história de Deus a sós com Deus. E este a sós passa para a vida. E passamos realmente a enfrentar o trabalho com o chefe, com os companheiros, com quem seja, rodeados de gente no supermercado, e mesmo assim podemos estar a sós com Deus. Estar num culto rodeado de irmãos, mas estar a sós com Deus. Deixamos de ir ao culto para ser bem recebidos, para ser abraçados, para ser respeitados, para ser ouvidos, para ser ajudados, para ser financiados, e passamos a ir ao culto a beneficiar os outros e a estar a sós com Deus. É brutal. É uma visão transformada. Deixamos de ser egoístas, deixamos de ser idólatras, deixamos de ser gananciosos, deixamos de ser egocêntricos. E Deus passa a ser o centro. Senhor, ensina-nos a estar a sós contigo. Ensina-nos a estar a sós contigo, como teve Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo Deus, tantas vezes estava a sós e depois de fazer o milagre dos pães e dos peixes, foi para o monte a sós. E no Getsemani, antes de morrer, foi a sós com Deus. E antes de escolher os 12, foi a sós com Deus. Passemos tempo a sós com Deus se queremos mudar o nosso caráter e começar a viver para a glória de Deus. Através do Evangelho de Jesus Cristo. E não podia terminar esta mensagem sem deixar aqui uma pequena nota. Sabemos que estamos a enfrentar tempos onde o mundo diz que se comemora a encarnação de Jesus Cristo. E como diz o pastor Mark, se podemos colocar uma mentira em algo tão importante como a encarnação de Jesus, podemos colocar uma mentira em qualquer doutrina bíblica. Mas vem o suposto nascimento de Jesus, o Natal. Sabemos que da verdade não procede nenhuma mentira. Vemos aqui os homens a colocar o mandamento, a tradição humana, em detrimento do mandamento bíblico. Rompem-se os 3 primeiros mandamentos bíblicos. Mas vem o Natal. A família, o primo, o filho, os presentes. E temos medo de estar sós com Deus. Porque ir em contra disto representa estar sós. Queremos agradar aos homens. E agradar aos homens não muda. E vemos com desculpas. É que eu vou guardar o mandamento de honrar pai e mãe. Vemos com desculpas. É que eu vou fazê-lo para evangelizar. E se nós não estamos a sós com Deus, não vamos conseguir enfrentar estes momentos em santidade. Para a glória de Deus. Fazemos porque o pastor diz, porque a igreja onde vou diz, e não fazemos confiados no que Deus diz. E andamos sempre a ouvir mensagens nestas alturas. Será que é verdade? Será que é mentira? Será que isto será outro? Porque não temos confiança naquilo que Deus revelou. Então Jacó deixou a família e ficou a sós com Deus. E essa solidão mudou a ele e à casa dele, à sua prosperidade.
Não se queremos mudar a nossa casa e ficamos a sós. Os fariseus, hipocritamente, rompiam o mandamento de Deus com a desculpa de dar dinheiro ao templo. E nestas alturas do Natal, hipocritamente, com a bandeira da família, dos pais, de honrar o mandamento do pai e mãe, destrói-se os 3 primeiros mandamentos, ter um único só Deus, adorar a Deus acima de todas as coisas, da sua revelação, do não fazer imagens, etc. Por isso, Deus diz lá, nos Evangelhos, com as vossas tradições, invalidais o mandamento. Enquanto não aprendermos a estar a sós com Deus, não vamos conseguir enfrentar as tradições humanas para honrar o nome de Deus. O que transforma a nossa vida, o que transforma a nossa casa, o que nos traz a paz ante estas circunstâncias e todas as circunstâncias que temos de encontrar na nossa vida, é confiar no Evangelho de Jesus Cristo, que é o meio pelo qual nos aproximamos de Deus, e confiar que sós com Deus podemos ser transformados. Que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, possa enraigar esta mensagem nas nossas almas. Possa, por graça, colocar tudo isso, que isto não seja uma mensagem simplesmente expositiva, não seja uma mensagem temática, não seja uma mensagem humana, não seja uma mensagem para likes no YouTube, não seja uma mensagem para que este ou outro irmão ouça, seja uma mensagem para, primeiramente, que possa produzir efeito em nós. Senhor, perdoa-nos por toda a arrogância que durante esta mensagem veio esta pessoa ou outra ou aquela e não vimos primeiramente a nós. Perdoa-nos porque pensamos neste assunto quando pensamos em estar a sós contigo, porque pensamos nesta pessoa e não pensamos simplesmente em estar a sós contigo. Porque pensamos em resolver este ou outro problema em vez de pensarmos em mudar a nós definitivamente, em mudar o nosso caráter, em mudar o nosso nome como tu fizeste com Jacó. Pedimos, Deus meu, perdão porque pecamos durante esta mensagem, mas pedimos a tua graça para aplicá-la e para vivê-la. Para viver todos os versículos que aqui estão escritos e para que o teu nome te seja toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém. A palavra de Deus.